7h28 e o assunto é justamente política. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui nos 60 Minutos uma série de matérias sobre as proibições e regramentos do processo eleitoral deste ano, que vai escolher governadores, senadores, deputados estaduais e federais, além do próprio presidente da República. Depois das convenções partidárias que definiram os candidatos e o prazo final para o registro das candidaturas que aconteceu na semana passada, foi dada oficialmente a largada da campanha eleitoral. Desde o último dia 16, tanto candidatos quanto eleitores precisam estar muito atentos para uma série de restrições e permissões contidas no ordenamento eleitoral brasileiro. A última resolução do Tribunal Superior Eleitoral, a 23.551, de 18 de dezembro de 2017, traz, além das já conhecidas proibições, novas que precisam ser respeitadas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Umuarama, Aldo Henrique Alves, explica que, se não observadas as resoluções, isso pode inclusive acarretar em multa, prisão ou até cassação do registro da candidatura do candidato. Em entrevista, ele explica quais são estas normatizações, o que pode e o que não pode, tanto para candidatos quanto para os eleitores neste período eleitoral. Nós temos uma resolução do Tribunal Superior do Eleitoral, e nessa resolução, então, está disposto tudo aquilo que rege a campanha eleitoral deste ano, né? O que pode o candidato fazer. Então é possível distribuição de folhetos, de adesivos, de impressos, mas esse material todo ele precisa conter o CNPJ ou o CPF do responsável pela confecção e a quantidade que foi feito desse material, ou seja, a tiragem, né? Então são dados obrigatórios de constar nesse material. Também é permitido hoje também nessa campanha fixar propaganda em papel ou em adesivo em até meio metro quadrado em bens particulares, desde que seja com autorização espontânea e gratuita do proprietário. Mais do que isso não pode. Então, por exemplo, outdoor não pode, né? Aquelas placas grandes que se colocavam em algumas casas, né? Principalmente aquelas casas que ficam em localidades estratégicas, em ruas estratégicas ou avenidas estratégicas, aquelas grandes também não pode. É limitado a meio metro quadrado. Aquele uso de bandeiras móveis em vias públicas também vai permitido, desde que não atrapalhe o trânsito, né? E até acho que, na minha opinião, de certa forma, uma poluição visual que nós temos na cidade, né? Mas é permitido, desde que não atrapalhe o trânsito de veículos e de pessoas também. Uma outra situação também possível é colar propaganda eleitoral no para-brisa dos veículos, né? Aquela que normalmente se faz no vidro traseiro do veículo, né? Em adesivo que seja microperfurado. E também em outras posições do carro, na porta, por exemplo, é possível, mas obedecida essa metragem, meio metro quadrado, não pode ser mais do que isso também. Com relação a comícios, eles também vão ser possíveis entre as 8 e 24 horas, inclusive pode-se usar para esse comício o carro de som, o mini trio elétrico ou então até o trio elétrico. Agora, o que não pode é levar um artista para se transformar aquele comício num showmício. Uma outra situação não permitida também, com relação a material de propaganda, né, é fazer o derrame de propaganda no local de votação ou nas vias próximas, mesmo na véspera da eleição, né? A pessoa que for pega fazendo isso aqui inclusive caracteriza crime eleitoral. Então pode ser detido, pode ser levado para a delegacia, enfim, e apreendido, né? Propaganda também em bens públicos, então postes, placas de trânsito, outdoor, paradas de ônibus, árvores, tudo que se trata de bem público e ambiente público não é permitido, né? Com exceção daquela fixação que nós falamos, né? Em bens de particulares, que desde que dentro de meio metro. Uma outra situação que incomoda também um pouco, às vezes, a população e a gente também, né? Na época de eleição é a questão, então, de utilização de veículos, carro de som, tudo mais. Como é que está normatizado isso? É possível usar alto-falante, amplificador, carro de som em carreatas, em caminhadas, em comícios, entre as 8 e 22 horas, exceto a menos de 200 metros de distância de repartições públicas, hospitais, escolas, bibliotecas, igrejas e teatros. Então tem que se manter 200 metros desses ambientes, né, dessas localidades.
E a lei também traz várias situações que o eleitor pode fazer e outras que o eleitor não pode fazer. Uma que não pode, como eu já disse, né, trocar voto por dinheiro, material de construção, cesta básica, atendimento médico, brindes, emprego, né, numa época de desemprego que a gente está, prometer lá o emprego para o eleitor. Então tudo isso não é permitido ao eleitor. Agora, é permitido ele participar livremente da campanha eleitoral, desde que eles respeite as regras nas propagandas, né? Principalmente as regras de propaganda na rua e as regras da internet também. E não pode, por outro lado, cobrar então pela fixação de propagandas em seus bens móveis ou imóveis, né? A gente no passado já teve muito disso, né? O que eu estava falando, né? Da casa que tem uma posição privilegiada, vai lá e põe dor grande lá, aquela placa enorme do candidato, e ele pagava por uso desse espaço. Isso não é permitido. O uso do espaço do particular tem que ser de forma gratuita, né? E com total anuência do proprietário. As normas e os regramentos deste processo eleitoral deste ano estão contidas na resolução, como você ouvia aí, 23.551, de 18 de dezembro de 2017, do Superior Tribunal Eleitoral. O desrespeito a elas podem acabar, inclusive, em multa, prisão do eleitor ou até cassação do registro da candidatura dos postulantes ao cargo público. Neste ano, os eleitores terão uma ferramenta extremamente importante para denunciar os descumprimentos destas regras, ou seja, os crimes eleitorais. É um aplicativo para smartphones chamado Voto Legal. Como é que funciona esse aplicativo? Como ter acesso e como usá-lo? Bom, isso é o que você vai saber amanhã, na segunda reportagem desta série, que o 60 Minutos está apresentando para você sobre as eleições, a normatização, o processo eleitoral e a